know, just over a week ago, the press and the pundits had declared this campaign dead. Then South Carolina spoke. Then Super Tuesday spoke. And the turnout was incredible. E a disputa está ficando boa mesmo para Joe Biden. O ex-vice-presidente americano no governo Barack Obama reforçou sua liderança nesta semana, após surpreender a todos no começo de março, quando venceu 10 primárias em uma só noite, na chamada Super Terça. O ex-vice-presidente americano Joe Biden ampliou ainda mais a vantagem sobre o senador Bernie Sanders para se tornar o candidato oficial do Partido Democrata que vai disputar a eleição contra Donald Trump. Na mini-terça que ocorreu agora, ele venceu em pelo menos 4 dos 6 estados em disputa. 5 democratas que lutavam pela nomeação já declararam apoio a Biden. Mesmo assim, ele não pode ser anunciado como o vencedor da corrida para a escolha do adversário de Donald Trump em 3 de novembro. E a questão não é só numérica. Donald Trump must be defeated, and I will do everything in my power to make that happen. O senador Bernie Sanders segue firme no propósito de conquistar a vaga. Pelo menos, esse é o seu discurso oficial. Mas até que ponto ele está mesmo em condições de virar esse jogo? O que falta para a definição do nome que enfrentará Trump? Qual é o perfil de Joe Biden e quais são suas chances contra o candidato à reeleição? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, estou aqui com Roberto Maltic e nesse episódio a gente conversa com a editora de Mundo, Cláudia Antunes, e com o colunista Guga Chakra. Fique com a gente. Cláudia Antunes, se a gente for pegar apenas os números, a diferença do Joe Biden para o Sanders, nesse momento da disputa democrata, não há uma diferença tão grande. Agora, tem outros fatores que fazem a gente acreditar que não, que o Biden está muito à frente. Por quê? O que interessa em todas essas primárias que se realizam nos estados americanos, até agora 24 estados americanos e um território fizeram primárias, é o número de delegados à Convenção Nacional Democrata que cada candidato consegue. Até agora, somando todas as votações já feitas desde o final de fevereiro, Biden está na frente, ele acumulou 860 delegados e o Sanders acumulou 710 delegados à Convenção Nacional Democrata, que vai acontecer em julho e que vai indicar o candidato. Para ter a maioria na convenção, quer dizer, chegar na eleição como candidato consagrado, são necessários 1.991 delegados. Então, assim, numericamente, nada diz que o Sanders ainda não possa vir a ultrapassar o Biden, certo? Porque são 50 estados americanos, 24 votaram até agora, faltam ainda 26 a votar. O que as pessoas, os analistas, olhando os números da eleição, acreditam é que a vitória está nas mãos do Biden nessa disputa, é o padrão de votação. Então, o Biden ganhou na maioria dos estados, desde a Super Terça, que foi no dia 3 de março, e agora, nos 6 estados que votaram no dia 10, ele ganhou na maioria desses estados. Por que ele ganhou na maioria dos estados? Porque ele é mais forte do que o Sanders em grupos populacionais que estão indo mais às urnas. Entre os eleitores mais velhos do que 44 anos, entre as mulheres, principalmente as chamadas mulheres suburbanas, que têm geralmente uma posição política mais para o centro, enquanto o Sanders tem uma posição mais para centro, que seria de centro-esquerda, por exemplo, na Europa, mas nos Estados Unidos é considerado mais de esquerda mesmo. E ele tem ele ganha do Sanders de lavada entre os negros, não esquecendo que ele foi vice de Barack Obama. E esses grupos populacionais têm comparecido às urnas mais do que os grupos populacionais de eleitores que apoiam o Sanders. O Sanders ganha entre os eleitores, em geral, óbvio, né? De 18 a 44 anos. Quanto mais novo, maior a vantagem do Sanders sobre o Biden. While Joe Biden continues to do very well with older Americans, our campaign continues to win the vast majority of the votes
of younger people. E o Sanders ganha entre os latinos. Só que os latinos estão concentrados em poucos estados, né? Como, por exemplo, o Texas e a Califórnia, que já votaram, em alguns estados ali do meio oeste, mais para o sul também. Em Nevada, onde o Sanders também ganhou, tem muito latino. E os jovens não estão votando tanto quanto deveriam. Na verdade, a participação do eleitorado mais jovem nas primárias do Partido Democrata está sendo, em geral, menor do que nas eleições de 2016. Então, isso está sendo um problema. Então, a previsão de que a candidatura, de que o Biden já é o favorito, que é compartilhada por quase 10 entre 10 analistas, é devida a essa demografia e também aos estados que vão votar daqui por diante. Por exemplo, até o fim de março tem voto na Geórgia, onde tem um grande eleitorado democrata negro, tem voto na Flórida, onde tem um grande eleitorado latino, mas é um eleitorado mais conservador, muito cubano-americano. Então é uma comunidade latina, mas mais conservadora do que a comunidade latina que vive no Texas ou na Califórnia. Então, a demografia desses estados, em termos eleitorais, não favorece o Sanders. E a promessa do Sanders de levar muito eleitor jovem a votar não se concretizou até o momento. Então, por isso é que se aposta que, mantida a disputa, quem tem mais chance de vencer essa disputa, ou tem, 90% de chances, como prevê o Nate Silver, que é um grande mago lá dos números das eleições americanas, tem um site famoso. Ele prevê que o Biden tem 91% de chances de ser o candidato democrata, de ganhar a indicação democrata até o final das primárias. Agora, contrariando, então, a lógica, aparentemente, o Bernie Sanders não larga o osso, né, de que vai manter a candidatura. Qual o impacto disso? Então, essa que é a questão, porque é bom lembrar também que o Sanders nem é originalmente um integrante do Partido Democrata, né? Ele é um independente que vota com os democratas no Senado. Ele é senador há muito tempo, ele foi prefeito, tem uma longa carreira política, e ele disputou com Hillary a candidatura democrata em 2016, quando a Hillary venceu a disputa democrata, mas perdeu para o Trump, e ele criou um grande movimento, um movimento de base, com um programa que pode ser definido como social-democrata, mas que nos Estados Unidos é considerado bem à esquerda do mainstream, do centro, do que seria... na Europa é um programa social-democrata, nos Estados Unidos é um programa de esquerda. E ele construiu esse movimento, um movimento de base, e ele disse, ao explicar, ele estava sob grande pressão da cúpula democrata para desistir, para não tornar essa uma disputa desgastante para o Biden. Ele reconheceu que ele tem um problema, que ele falou, ele reconheceu que ele tem um problema de elegibilidade. While our campaign has won the ideological debate, we are losing the debate over electability. Muitos eleitores democratas que concordam com o programa dele, porque ele propõe, por exemplo, saúde pública universal, universidade pública gratuita, não votam nele porque acham que a prioridade é derrotar Trump e que o Biden seria o mais indicado para derrotar Trump. Voto útil mesmo. Ele disse isso. Eu reconheço que eu tenho um problema de elegibilidade, mas eu quero provar que eu sou o mais apto a derrotar o Trump. E a verdade é que o Biden, dado que os debates até agora envolviam um número muito maior de candidatos, lembrando que havia pelo menos 8 candidatos democratas até a superterça no dia 3 de março e que a maioria, desistiu depois disso, ficando só na disputa o Biden e o Sanders. Então os debates eram entre 8 candidatos, entende? E o Biden, até o último debate, que foi antes da superterça, era considerado um azarão. Porque ele tinha ido muito mal nos primeiros 3 estados que votaram, ele ficou em 4º, 5º lugar, ele foi muito mal, o Biden. Ele já era considerado, ele ressurgiu das cinzas, ele era considerado carta fora do baralho. Então, nesses debates anteriores, ele não foi, de fato, apertado, questionado. E é isso exatamente que o Sanders está dizendo. Eu quero ir debater com o Biden no domingo, porque tem um debate previsto para o domingo,
dia 15, agora, no Arizona, que vai fazer a sua primária na semana que vem, e que vai ser o primeiro debate cara a cara entre os dois. I very much look forward to the debate in Arizona with my friend Joe Biden. And let me be very frank as to the questions that I will be asking Joe. E o Biden não tem ido muito bem quando ele fala em público. Ele tem feito discursos curtos, ele esquece, ele fala de maneira entrecortada, ele esquece como é que ele vai continuar as frases. Então isso aí realmente é um desafio, principalmente considerando alguém que, mesmo que, por exemplo, vamos supor, aconteça alguma coisa, o debate já foi mudado, o formato do debate não vai ter plateia por causa do coronavírus, mas supondo que esse debate seja cancelado por algum motivo, mesmo que ele não debata com Sanders, ele vai debater com Trump. E o Trump, ele tem uma incrível capacidade de comunicação. If you come illegally, you will now be promptly removed from our country. This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where, as we speak, a long, tall, and very powerful wall is being built. Não é fácil debater com Trump, mesmo que ele chegue ao quebrado se essa crise o atingir. Então, esse é o desafio que o Sanders apontou. Para desgosto, eu acho, para preocupação de uma maioria da cúpula democrata e até dos eleitores democratas que até agora apostam no Biden como seu candidato. Cláudia Antunes, obrigada pela participação. Até a próxima. Valeu, Cláudia. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Just over a week ago, many of the pundits declared that this candidacy was dead. Now we're very much alive. And I want to thank Bernie Sanders and his supporters for their tireless energy and their passion. We share a common goal, and together we'll defeat Donald Trump. We'll defeat him together. Guga Chakra, hoje nos Estados Unidos, além do próprio Bernie Sanders, tem alguém que aposta numa virada na disputa democrata? Olha, eu acho que nem o Bernie Sanders acredita que seja possível uma virada nesse momento. Simplesmente não há nenhuma via para ele reverter esse resultado, a não ser que aconteça algo completamente inesperado, aquilo que a gente chama de efeito cisne negro. Claramente, o Joe Biden tem todo momento, toda a capacidade para se consolidar como candidato democrata. Ele, depois do desempenho fenomenal na Carolina do Sul, ele teve uma vitória enorme na superterça, mas ali ainda o Bernie Sanders havia ganho a Califórnia, tinha um argumento. Mas depois da derrota em Michigan ficou muito complicado. Por quê? Porque o Bernie Sanders sempre disse que ele seria o candidato com maior capacidade de mobilizar os eleitores, especialmente no meio oeste, em estados justamente como Michigan, Wisconsin, Ohio, e esses estados são fundamentais para a eleição presidencial. Um candidato democrata não será eleito presidente se não conseguir vencer Michigan, estado que foi vencido pelo Trump na última eleição por uma margem muito pequena de menos de 10 mil votos. E o que aconteceu? Em 2016, de fato, Bernie Sanders ganhou da Hillary Clinton por 1 ponto percentual, mas dessa vez o Joe Biden ganhou do Bernie Sanders e ganhou por 15 pontos percentuais e conseguiu mobilizar um eleitorado enorme. O comparecimento às urnas foi 40% superior a 2016. Isso levando em conta temas como o coronavírus, que pode ter afastado alguns eleitores ontem. Mesmo assim foi 40% superior. Portanto, o argumento do Bernie Sanders não existe mais. O Biden foi mais capaz de mobilizar o eleitorado no meio oeste, literalmente em Michigan, que é o estado mais importante, e de impor uma enorme derrota ao Bernie. Guga, quem é esse Joe Biden que pode enfrentar Donald Trump? Qual o perfil do ex-vice-presidente? Ele tem fama de ser muito bonzinho, no geral,
Ele é uma pessoa que por muitos anos, por muitas décadas inclusive, era conhecido por ser o senador mais pobre do Senado. Ele tinha muito orgulho disso. Ele todo dia pegava o trem em Delaware para ir até Washington, capital dos Estados Unidos, e voltar para Delaware para cuidar dos filhos. Ele é bem visto como um homem do povo, mesmo aqui nos Estados Unidos. Não é visto como um elitista. Então ele interage bem, seja no momento de fazer piada, ou seja quando a gente vê, às vezes, ele se envolvendo em discussões. Ele é muito diferente de vários outros políticos que vêm das classes mais altas, não é o caso do Joe Biden. Então, nesse sentido, ele é uma pessoa que muitos eleitores se identificam muito. Quais seriam os pontos negativos do Joe Biden? Com certeza pega um pouco a idade dele. Ele seria o candidato mais idoso a se candidatar a presidente em toda a história, tanto no primeiro como no segundo mandato. Muitas vezes falam que ele tem algumas visões um pouco ultrapassadas, mais ligadas aos anos 90, que não está muito em sintonia com os dias de hoje. Isso também é complicado, e um tema que realmente é grave no caso do Joe Biden são as gafes. Ele é famoso por ser o político que mais comete gafe. Muito complicado, deixa em desespero os eleitores dele, não só os eleitores, principalmente a equipe de campanha dele, a quantidade de gafes que ele comete. Também outro ponto que pode atrapalhá-lo é que ele é visto muito como establishment do Partido Democrata, assim como ocorria com a Hillary Clinton. Ele foi senador por 3 décadas, foi vice-presidente em 2 mandatos do Obama, tudo isso pesa. Agora, Guga, o presidente Donald Trump esteve envolvido numa polêmica com o próprio Joe Biden antes do início das primárias, que levou ao processo de impeachment, que seria essa possibilidade de interferência da Ucrânia dentro do processo eleitoral dos Estados Unidos. O processo de impeachment começou após uma denúncia anônima sobre uma conversa telefônica entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia. Depoimentos mostraram que Trump congelou uma ajuda militar de quase 400 milhões de dólares à Ucrânia. E, em troca, pediu uma investigação do filho de Joe Biden. Mesmo depois do processo de impeachment, o presidente Trump vai usar esse caso na campanha eleitoral? O Trump certamente usará essa questão da Ucrânia contra o Joe Biden durante a campanha presidencial. Vai usar, sim, da mesma forma que ele usou a questão dos e-mails da Hillary Clinton na última eleição. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. Ele vai colocar sempre a questão da dúvida. Por que o filho do Joe Biden fazia parte do conselho de uma empresa na Ucrânia? Ele vai sempre levantar essa questão, questionar o Joe Biden. E é algo que muita gente também vai começar a falar. Estranha mesmo essa história. Difícil saber se vai ter um impacto eleitoral, porque hoje em dia quem vota no Trump em qualquer circunstância, e quem é contra o Trump em todos os sentidos. Quer dizer, provavelmente, mesmo que houvesse algo errado em relação ao filho do Biden, e nada foi provado ainda, não deixariam de votar no Joe Biden. Então é difícil saber qual que vai ser o impacto eleitoral. Guga, para o Trump, teoricamente, é mais fácil enfrentar o Biden ou o Sanders? Olha, é difícil dizer qual dos dois seria mais fácil. Aparentemente, o Trump avaliava que seria o Bernie Sanders. E hoje, depois da primária em Michigan, eu tendo a concordar com o Trump. Antes disso, eu não concordava tanto. Eu observava os números nas pesquisas nacionais. O Joe Biden costuma derrotar o Trump por 8 pontos percentuais. O Bernie Sanders costuma derrotar o Trump por 7 pontos percentuais, e nos principais swing states a margem é bem menor, ao redor de 2, 3 ou 3 pontos percentuais, mas o Biden e o Bernie Sanders costumam derrotar o Trump por margens similares, segundo as pesquisas. As pesquisas nacionais costumam ser mais confiáveis do que as estaduais. Então, diante desse cenário, os dois teriam condições de derrotar o Trump, mas claro que há uma série de fatores que poderiam alterar isso. Winning means uniting America, not sowing more division and anger. It means having a president who not only knows how to fight, but knows how to heal.
Agora, Guga, enquanto não houver uma decisão matemática a favor do Joe Biden, você acredita que o Bernie Sanders manterá a candidatura mesmo, podendo criar tumulto do lado democrata da disputa? É possível, sim, que o Bernie Sanders continue na disputa. Ele tem dinheiro para seguir na campanha. Ele prosseguiu por um bom período contra Hillary Clinton em 2016, quando já era claro que ela seria a candidata. Talvez ele decida disputar até o Biden realmente ter a maioria dos delegados, e isso pode demorar ainda semanas ou até meses para o ex-vice-presidente conseguir ter o número majoritário dos delegados na primária democrata. Não podemos descartar essa possibilidade. Claro que haverá uma pressão sobre o Bernie Sanders, se as derrotas dele começarem a ser por margens mais amplas, talvez ele acabe se sentindo de uma forma que é melhor abandonar a disputa do que seguir adiante. Quer dizer, mas talvez ele surpreenda a todos e nos próximos dias decida retirar a candidatura. Eu acho improvável antes das próximas primárias, acho que ele ainda tenta mais um pouco, mas quem sabe em 1-2 semanas já tenha desistido. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Guga, para a gente fechar, essa pandemia de coronavírus pode afetar de alguma forma a campanha democrata? Pode afetar a campanha democrata pouco, porque praticamente está definido que o Joe Biden será o candidato. Claro que se o Biden ou o Bernie Sanders forem infectados pela doença, e há um temor em ambas as campanhas de que isso ocorra, os dois já têm, o Biden tem 77 anos, o Bernie Sanders tem 78 anos, há uma preocupação nesse sentido. Certamente afetará a eleição presidencial. Primeiro, pela forma que o Trump está lidando, ou vai continuar lidando com esse problema. As pessoas vão fazer uma avaliação se a postura do presidente, o desempenho dele em relação ao combate ao coronavírus foi positivo ou negativo, e também, claro, o efeito econômico, que nesse caso tende a ser negativo do coronavírus, mas qual que vai ser a dimensão desse efeito negativo? Isso tende a pesar bastante. Guga Chakra, palmeirense, 6 pontos e 6 na Libertadores. Muito obrigado pela sua entrevista e um abraço. Valeu, Guga. Até mais. Obrigado e sempre contem comigo. Adoro participar. Abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.